Galera, sobre grau de alavancagem operacional, ou seja, o GAU, eu vou resolver a 22ª questão, que diz assim: a empresa ABC Ltda, especialista na fabricação de eletrônicos, verificou que o preço unitário de um item produzido é de R$19,80. Quando a gente estiver lendo uma questão sobre GAU, a gente tem que separar logo itens importantes que a gente vai usar. O exemplo deles é o preço unitário, o CV, que é o custo variável, o DV, que é a despesa variável, e o CDF, que é custo de despesas fixas. Então, a gente vai lendo a questão e vai separando logo a parte desses itens. E olha a continuação, diz assim: verificou que o preço unitário é de R$19,80, ou seja, o PU é R$19,80. Com um custo variável unitário, custo variável unitário, um CV de R$5,20. E uma despesa variável unitária, DV unitária, de R$2,80. A empresa possui como custo e despesas fixas a quantia de R$41.996,20. Aqui é o CDF, custo e despesas fixas. Beleza. Separou esses dados da parte, a gente tem que entender também que o GAU ele analisa duas situações, uma situação atual e uma situação futura. Então a gente vai ter dados para uma situação atual e dados para uma situação futura. Então a gente tem que separar isso. Coloca lá no cantinho da folha, escreve situação atual. Aí nessa situação atual a gente vai ter que acrescentar o volume e a receita. Então no GAU a gente vai ter duas situações, uma situação atual e uma situação futura, uma projeção. Nessa situação atual a gente vai encontrar dois valores, um valor de volume e um valor de receita. Então a gente vai ter no caso um volume atual e uma receita atual. E também a gente vai ter um volume futuro e uma receita futura. A gente não pode esquecer que volume significa quantidade. Então, para não confundir, volume é quantidade, aquilo que tu vai produzir. Então, no GAU, a gente tem essas duas situações. E a questão diz assim, continuidade. Em sua situação atual, foi constatado que a empresa pretende produzir 5.125 unidades. No caso, essas unidades são o volume da empresa, aquilo que ela vai produzir atualmente. Então, o volume atual é de 5.125 unidades, obtendo uma receita de 13.540. Então, essa receita de 13.540 é a tua receita atual, referente a 5.125 unidades. Então, já viu aqui o valor do volume atual e o valor da receita atual. Beleza, encerrou a situação atual. Agora a gente vai olhar para uma situação futura. Para uma situação futura, a empresa pretende produzir 7.435 unidades, ou seja, o volume dela no futuro vai ser de 7.435 unidades. E a receita? Ela pretende elevar a sua receita em 22%. Então a receita vai ser 22% o valor da receita atual. Qual o valor da receita atual? 13.540. Então a do futuro ela vai ser 22% a mais disso. Então é só tu descobrir quanto equivale 22% de 13.540 e acrescentar esse valor. Fazendo a conta aqui da porcentagem, ela vai ter uma receita atual, uma receita futura no caso, de R$16.518,80. Beleza, separou esses dados lá. Como eu disse, separa aqueles dados de PV, no caso de PU, de CV, de DV e CDF. E agora separa também as duas situações. A situação atual, com volume e receita atual, e a situação futura, com volume e receita futura. Fez isso, encerrou a primeira parte. Porque o GAU ele vai ser a diferença, no caso o GAU ele vai ser a variação em porcentagem do lucro dividida pela variação percentual da quantidade, do volume. Galera, aqui estão todos os dados, como eu falei para vocês. Quando eu estava lendo a questão, eu separei o preço unitário, o CV, que é o custo variável, o DF, que é a despesa variável, e o CDF, que é o custo de despesa fixa. Como eu também separei as duas situações, a situação atual e a situação futura, contendo na situação atual o volume atual e a receita atual, e na situação futura o volume futuro e a receita futura. Aqui estão todos os valores, e aqui eu vou acrescentar, que eu ainda não coloquei os valores. Na questão, diz que o volume atual da empresa, no caso a quantidade que ela produziu, é 5.125 unidades. Então é o volume atual. E também disse que a receita referente a essa quantidade é de 13.540. Beleza, separei aqui na minha coluna
da situação atual. E na situação futura, ela me disse que o volume seria de 7.435 e uma receita 22% a mais do que a situação atual. Então é só descobrir, como eu disse, quanto é que se refere 22% de 13.540 e somar com ele. Esse valor da receita futura vai ser de 16.118,80 centavos. Essa que vai ser a receita futura. E uma outra coisa importante, além de separar esses dados, é achar a margem de contribuição unitária, para a gente poder dar continuidade ao nosso GAL. A margem de contribuição unitária. Como é que acha a margem de contribuição unitária? É só tu pegar o preço unitário, que também a questão já te deu bem aqui, o preço unitário, e subtrair o CDV, que é o custo variável e as despesas variável, CDV, variáveis. Então é só pegar esses dois valores aqui, transformar em só um, porque custo de despesa variável, só vai somar aqui. Isso vai dar um total de R$8. E aí esse aqui é o valor do CDV, custos e despesas variáveis. Então a gente vai achar a margem de contribuição. A margem de contribuição é o preço unitário, que é R$19,80. R$19,80 menos o R$8 do CDV, custo e despesas variáveis. A margem de contribuição unitária, ela vai ser R$11,80. R$11,80. Essa é a margem de contribuição. Primeiro passo, separar os dados. Segundo passo, achar a margem de contribuição unitária, que é o preço unitário menos o CDV. Galera, dando continuidade, o primeiro passo é separar todos esses dados, esses valores aqui. O segundo passo é tirar a margem de contribuição unitária. E o terceiro passo, legal, é fazer essa tabela aqui, de situação atual e situação futura. Primeira coisa, a primeira linha da tabela começa com um volume. Então a gente vai colocar o nosso volume atual. O volume atual é 5.125. 5.125. Esse é o volume atual. Colocou o volume atual, o que tu vai fazer agora? Tu vai multiplicar esse volume atual, multiplicar pela margem de contribuição unitária. E é por isso que a gente tirou a margem de contribuição unitária. A margem de contribuição unitária é 11,80. 11,80. Então colocou o volume, multiplica pela margem de contribuição unitária, que é 11,80. O resultado dessa multiplicação vai dar 60.475. O que é esse 60.475? É a margem de contribuição total. Achou então a margem de contribuição total? Beleza. E o que tu vai fazer agora? Tu vai pegar esse valor da margem de contribuição total e subtrair pelo CDF, que é o custo de despesas fixas, que a gente separou bem aqui, ó, 41.996,20. Pegou esse valor, subtraiu o CDF. Isso vai dar um lucro ou prejuízo. Depende. Se o resultado dessa operação aqui for negativo, vai ser prejuízo. Se o resultado dessa operação aqui for positivo, então vai ser lucro. Colocou o valor que a gente achou aqui, subtraiu o CDF, isso aqui vai dar 18.478,80. É um valor positivo, então é um lucro, não é prejuízo, não é valor negativo. E o próximo passo, a gente achou um lucro então de 18.478,80 centavos. E o que a gente vai fazer? A gente vai somar com a receita atual. A gente já separou a receita atual, a gente vai somar ela, 13.540. Então a gente vai pegar o 18.478,80 e somar com 13.540.
Isso vai dar um lucro, é claro, porque eu coloquei lucro aqui, porque aqui eu sei que já sabia que ia ser positivo, então eu teria um lucro e não um prejuízo. Então, somou esses dois valores, eu vou ter um lucro de 32.018,80. Primeira parte. E a mesma coisa faz para a situação futura. Coloca o volume aqui em cima, tudo começa com o volume, que é a quantidade, 435, que é esse volume aqui. E desse tu vai extrair a margem de contribuição unitária, que é aquilo que a gente achou lá em cima. É o mesmo valor, porque a margem de contribuição unitária é a mesma, a gente achou. Desse valor vai multiplicar, como coloquei aqui, ó, multiplica o volume vezes a margem de contribuição unitária, que vai dar a margem de contribuição total. Então o que eu fiz aqui, eu peguei o volume, multipliquei pela margem de contribuição que a gente achou aqui, e ele vai dar um resultado de 87.733. E esse valor aqui vai ser referente à margem de contribuição total. Beleza, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o valor do CDF que a gente separou aqui e subtrair desse valor, dependendo do resultado. Se o resultado dessa operação aqui for negativo, a gente vai ter um prejuízo. Se for positivo, a gente vai ter um lucro. Então a gente vai pegar o valor do CDF. Qual o valor do CDF? 41.996. Eu vou colocar aqui 41.996 e 20. Subtraiu esse valor, a gente vai ter um valor de receita. Quer dizer, subtraindo esse valor aqui, bem aqui em cima, a gente vai ter prejuízo ou lucro. Pela conta aqui vai dar um resultado positivo. Vai dar um resultado positivo de 45.736,80. Então a gente vai ter um lucro de 45.736,80. E agora a gente vai fazer o que? Somar com a receita. A receita a gente vai somar. Qual é a receita aqui da situação futura? 16.518,80. Essa receita aqui, situação futura. Somou tudo isso aqui, como um resultado aqui em cima foi positivo, então coloquei lucro, a gente vai ter um lucro. Somando esses dois aqui, a gente vai ter um lucro. Então, somando esses valores aqui, esse valor do lucro que a gente achou, mais a receita, que é esse valor, a gente vai ter um lucro de 62.255,60. Então a gente tem um lucro atual e um lucro futuro. E agora a gente vai para outra parte do GAL. Galera, e para finalizar a última parte do GAL, a gente tem que lembrar que o GAL ele é a taxa de variação do lucro dividido pela taxa de variação do volume. Só que a taxa de variação, existe uma fórmula para a gente calcular ela. E essa é a fórmula da taxa de variação. É o valor final menos o valor inicial dividido pelo valor inicial multiplicado por 100. É assim que a gente acha a taxa de variação. Então a gente vai ter que achar a taxa de variação do lucro e a taxa de variação do volume. Eu já coloquei os valores aqui, porque a gente sabe que a gente já tem dois lucros e também a gente tem dois volumes. Porque a gente tem um lucro de uma situação atual e a gente tem um lucro de uma situação futura. Então a gente vai pegar esses dois valores. O lucro, a gente coloca o valor final menos o valor inicial dividido pelo valor inicial. E tudo isso multiplicado por 100. Vai dar lá uma taxa de lucro de 94,43%. E a mesma coisa a gente vai fazer com o volume. A gente tem dois volumes, um de uma situação atual e o outro de uma situação futura. Então a gente vai pegar o volume final, o valor final, menos o valor inicial, dividido pelo valor inicial, multiplicado por 100, e vai dar uma taxa de variação de volume de 45,07%. Então a gente vai pegar esses dois valores, dessas duas taxas de variações, e jogar na fórmula do GAL. A gente vai pegar o lucro e dividir pelo valor da taxa do volume. Isso vai dar 0,10. E esse é o valor do grau de alavancagem operacional. E essa resposta é um lucro adicional de 2,10 no GAL.